Olá, meu nome é Patrícia e esse é o primeiro vídeo da série sobre estereoquímica. A estereoquímica é o ramo da química que estuda os aspectos tridimensionais das moléculas. Para que consigamos entender o que é estereoquímica, devemos entender o que é isomeria e como ela se divide. A isomeria é o fenômeno que leva dois ou mais compostos a compartilharem a mesma fórmula molecular, mas apresentarem estruturas químicas ou arranjo dos átomos diferentes. A isomeria constitucional abrange o estudo de moléculas que possuem a mesma fórmula molecular, mas diferem no tipo de grupo funcional presente, na posição de determinado grupo funcional na cadeia ou mesmo no tipo de cadeia, que pode ser normal ou ramificada. Podemos observar alguns exemplos para relembrar. O metoxipropano e o etoxietano são isômeros de posição. Eles possuem a mesma fórmula molecular, o mesmo grupo funcional, nesse caso um éter, mas o grupo éter está em posições diferentes na cadeia quando comparamos uma molécula a outra. Outros exemplos são o propanal e a propanona, que possuem a mesma fórmula molecular, mas são pertencentes a grupos funcionais diferentes. O primeiro é um aldeído e o segundo, uma cetona. Já a estereoisomeria trata dos casos de isomeria em que as moléculas possuem a mesma fórmula molecular, o mesmo tipo de cadeia, o mesmo grupo funcional e a mesma posição para esse grupo funcional, diferindo somente no arranjo espacial dos átomos ou dos grupos. Portanto, estereoisômeros diferem na forma com que seus átomos estão organizados no espaço e dividem-se em enantiômeros e diastereoisômeros. Os enantiômeros são isômeros cujas moléculas são imagens especulares. Um composto é a imagem no espelho do outro e não são sobreponíveis, ou seja, não podem ser sobrepostas integralmente, sendo dois compostos diferentes. Já os diastereoisômeros são estereoisômeros cujas moléculas não são imagens especulares uma da outra, ou seja, não possuem relação de objeto e sua imagem no espelho. Mas antes de começarmos a falar com maiores detalhes sobre os tipos de estereoisomeria, devemos entender o conceito de quiralidade. Quando um objeto não é sobreponível à sua imagem especular, disse que esse objeto é quiral. Um exemplo são nossas mãos. Elas são imagens especulares, ou seja, são uma imagem no espelho da outra, mas não se sobrepõem perfeitamente. Ao tentarmos colocar as palmas da mão para baixo, por exemplo, percebe-se que os dedos não coincidem. Podemos pensar ainda que luvas da mão direita, que possuem a palma e o dorso diferenciados, não servem na mão esquerda. Exemplos são as luvas então utilizadas por goleiros. No entanto, quando o objeto se sobrepõe à sua imagem no espelho, dizemos que o objeto é aquiral. Exemplos de objetos aquirais são bolas, copos, dentre outros. Outra observação pertinente aqui é que objetos aquirais possuem plano de simetria. O plano de simetria é o plano que divide um objeto qualquer em duas metades iguais. No exemplo da bola, podemos ver então o plano de simetria em laranja, que é um plano que divide a bola em duas metades iguais. Já os objetos quirais não possuem plano de simetria, ou seja, não podemos dividir esses objetos em duas metades iguais. Em química orgânica, a quiralidade geralmente ocorre em moléculas que contêm um átomo de carbono ligado a 4 grupos diferentes. Esse tipo de molécula não se sobrepõe à sua imagem no espelho. Com isso, a sua imagem no espelho é outra molécula, um isômero, um estereoisômero. Um átomo de carbono tetraédrico que possui 4 substituintes diferentes é muitas vezes referido como centro ou carbono quiral, centro ou carbono assimétrico ou ainda centro ou carbono estereogênico. O mais correto é se referir a esse tipo de carbono como centro ou carbono estereogênico, visto que, conforme veremos mais adiante, nesse material, algumas vezes as moléculas possuem um centro estereogênico, mas não são quirais. O
carbono estereogênico é frequentemente marcado com um asterisco. No exemplo mostrado do 4-octanol, o carbono marcado com um asterisco possui como substituintes um grupo hidroxila, uma propila, uma butila e um átomo de hidrogênio, que não está desenhado, mas é subentendido nesse desenho simplificado. Ou seja, possui 4 grupos diferentes ligados a si, por isso é um carbono estereogênico. Observar a presença de um carbono estereogênico na molécula é, na maioria dos casos, uma maneira rápida de determinar a sua quiralidade. Assim como comentado, para objetos no geral, as moléculas quirais não têm plano de simetria. Já as moléculas aquirais possuem plano de simetria. No exemplo mostrado, a molécula tem um carbono central, no entanto, ela não possui 4 substituintes diferentes. 2 substituintes são iguais, 2 substituintes bromo. Como tal, essa molécula possui um plano de simetria, que é o plano mostrado em pontilhado azul, que divide a molécula em 2 metades iguais. A parte superior é igual à parte inferior e, portanto, essa molécula é aquiral. Os estereoisômeros, que são imagens no espelho um em relação ao outro e não são sobreponíveis, são chamados enantiômeros. Qualquer estrutura que não tenha plano de simetria, ou seja, qualquer estrutura quiral, pode existir como 2 imagens especulares ou enantiômeros. No exemplo, o 2-bromobutano tem um carbono estereogênico, ou seja, um carbono ligado a 4 substituintes diferentes. Ele está marcado com um asterisco vermelho. Portanto, essa molécula é quiral. Como é quiral, o 2-bromobutano existe como um par de enantiômeros. Um é a imagem do outro no espelho e cada enantiômero é quiral, já que não tem plano de simetria. Podemos desenhar também as mesmas moléculas, os mesmos enantiômeros, não virados um de frente para o outro, mas virados um de lado para o outro, com a cadeia carbônica no plano da tela. Assim, percebemos que o centro estereogênico de um é invertido em relação ao outro. Um tem a ligação com o bromo com uma cunha preenchida, que indica estar para a frente do plano da tela, mais perto de você, observador. E o outro tem uma cunha tracejada, ligada ao bromo, indicando que o bromo está para trás da tela, ou seja, está mais distante de você, o observador. Sendo assim, as moléculas possuem um único centro estereogênico e um é a imagem no espelho do outro. Um centro estereogênico é a imagem no espelho do outro. Ao tentarmos sobrepor os 2 enantiômeros para que todos os grupos coincidam, não importa como, não será possível. Reparem que o bromo coincide com o bromo, a etila também coincide com a etila do outro, mas o hidrogênio e a metila estão trocados de lugar quando comparamos os 2 compostos. Sendo assim, enantiômeros são moléculas diferentes, não podem ser convertidas sem quebra de ligações, sem uma reação química. Portanto, eles têm configurações diferentes. Falaremos mais de enantiômeros e de como representá-los e visualizá-los nos próximos vídeos dessa série. Os diastereoisômeros não possuem uma relação objeto-imagem no espelho. Além disso, os diastereoisômeros podem ser quirais ou aquirais, ou seja, moléculas aquirais também podem possuir diastereoisômeros. São exemplos de diastereoisômeros os compostos E e Z ou cis e trans. O ácido fumárico é diastereoisômero do ácido maleico. Eles possuem plano de simetria, ou seja, são aquirais. O plano de simetria, nesse caso, é o plano da própria tela, que divide as moléculas em 2 partes iguais. Compostos quirais, que possuem 2 ou mais centros estereogênicos, também podem possuir diastereoisômeros. O exemplo mostra 2 epóxidos. Epóxidos são éteres cíclicos.
e as moléculas contêm dois centros estereogênicos, sendo quirais. Mas uma não é a imagem do espelho da outra, ou seja, não possuem relação objeto-imagem. Podemos verificar isso, pois o centro estereogênico ligado ao aromático permanece igual nas duas moléculas. Somente o centro estereogênico ligado ao éster é invertido, ou seja, somente esse centro estereogênico de uma molécula é a imagem da outra molécula. E a molécula como um todo, as moléculas como um todo, não. Elas não são uma imagem no espelho da outra. Bem, nos próximos vídeos dessa série falaremos mais sobre enantiômeros, diastereoisômeros, as relações de várias moléculas e vários exemplos. Até mais e bons estudos!